Do chocolate vendido na Páscoa aos shows e eventos que marcam Juiz de Fora. A trajetória de hoje é sobre visão, coragem e muito trabalho. Nosso convidado é Fernando Sotrate, ou simplesmente Sotrate, sócio da FIT Produções, da Viva Eventos e do Terrazo. Um empreendedor que começou produzindo festas na faculdade e hoje está à frente de grandes produções e formaturas em todo o Sudeste. No Papo de Quem Faz de hoje, a missão é aprender com histórias reais, entender o que está por trás de quem constrói algo grande e inspirar você a fortalecer o CPF para fazer um CNPJ voar. Então já segue o podcast nas redes, porque aqui o próximo passo é sempre o maior. Seja bem-vindo. Opa. Amigo Sotrate. Que isso, agradeço você pelo convite aí, cara. Papo de Quem Faz, coisa boa. Uma honra ser convidado, né? Obrigado. Só no sonho nada acontece. Não. A gente é mão na massa, né? A gente é mão na massa, graças a Deus. A gente é contemporâneo, né? E a gente sabe da história um do outro um pouquinho, como a gente já sofreu e o que a gente passou, não para chegar em nenhum lugar, mas para a gente ter vivido, sofrido e colhido também alguma coisa boa, né? Sim. E continua sofrendo, né? Continua sofrendo porque e continua colhendo. O empreendedor, quando se começar a ficar um pouquinho na zona de conforto, ele começa a buscar mais problema. Um comichão, né? Rola poder... um comichão. É isso aí, coisa boa, vamos lá. Obrigado pelo seu tempo. Agradeço. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, mas... Para vocês, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Sotrate, vamos lá. Sua história empreendedora começou muito antes das grandes produções. Ainda na Páscoa, vendendo ovos de chocolate e organizando balões de Copa. Que lembrança você tem dessa época? Rapaz, vocês pegaram longe isso daí, hein, cara? Isso daí é... Assim, né? Isso eu não chamava de empreendedorismo. A gente começa, né, cara, com alguma ação que daqui a pouco a gente vai entender que é uma veia um pouco empreendedora, né? Você falou do chocolate, eu morava num prédio, né, e a forma que a gente tinha de conseguir levantar um dinheirinho era vendendo alguma coisa, né? Vendendo chocolate, o bolão, que você falou, era bolão de Copa do Mundo, sabe? Que você vendia palpite. Bolão de Copa do Mundo. Então a gente levantava uma graninha ali, assim, logicamente sem entender que aquilo podia vir a ser qualquer tipo de... Hoje você enxerga que é porque você já tinha uma veia ali empreendedora mesmo. Eu acredito que faz parte, né, cara? A gente começa a entender um pouquinho e ter o gostinho também, né, de dar certo. Não é nem de ganhar o dinheiro, mas é de dar certo nas coisas que a gente faz e isso vai tocando a gente de alguma maneira. Depois, no final, a gente vai entendendo o porquê. Você fez lembrar vendeu os bolões e o chocolate na época da Páscoa, quando a gente ia para o Espírito Santo, Leopoldinense, o verão, a praia do Leopoldinense era Espírito Santo. E aí eu, meus primos, a molecada, cara, chegava na praia, queria comprar picolé para vender, fazer chup-chup para vender. Mas o que era? Quem já tinha ali realmente uma veia voltada para venda, para negócio, para empreendedorismo mesmo, né? Isso aí, muito legal, é bom reviver essas lembranças. E eu estou vivendo um pouquinho disso, falei com você um pouquinho antes, que eu estou vivendo isso agora com meus filhos, né, que eles estavam querendo alguma coisa, né, um brinquedinho lá. Eu falei assim, poxa, aqui vocês podem querer, mas isso aí acho que é coisa de vocês têm que lutar para conseguir o que vocês querem. E eles começaram a vender agora a palhinha italiana deles lá, eles venderam 2 finais de semana, conseguiram comprar o que eles queriam, né, que era um brinquedinho. E acho que é assim que a gente começa também a introduzir a eles essa vocação que, igual eu falei, vai ser daqui a pouco reconhecido com alguma veia empreendedora, tomara, né? E mostrar um pouco ali para eles também, sem forçar muito a barra, mas eles ali mostrar o jogo realmente do dinheiro, que as coisas são de onde vem o dinheiro, de onde vem as conquistas. Exatamente. Esse é a principal lição, né? Que a gente, as coisas não nascem na árvore, não caem de árvore, né? Eles têm que conquistar, que eles têm que batalhar e assim conseguir conquistar as coisas deles, né? Eu fiz com a minha filha ano passado. Nas férias, ela cismou que queria um iPhone do ano lá, tal. Eu falei, filha, esse aí, vamos ter que ver como é que a gente vai produzir e fazer esse dinheiro para você comprar. Aí ela falou, o que você acha que eu devo fazer? Aí eu falei, vê alguma coisa que você gosta, que você sabe fazer, porque se você gosta e sabe fazer, as pessoas também gostam e vai querer comprar. Sim. E aí ela falou, aquela caixinha, ela chama de, eu nem sabia esse nome, né? Na minha época era bolsinha de lápis do colégio. O dela é kit papelaria. Entendi.
E aí ela tinha necessairezinho. ganhado um kit papelaria de presente de alguém e ela falou, pô... E aí ela já deu aquela... posso fazer o kit papelaria e posso pedir a tia Clarice para fazer a pintura e personalizar com o nome da criança aí, tá que vendo? comprar. Customizou, E aí, cara, o produto. e aí ela fez assim, vendeu acho que 100 e poucas caixinhas de 300 e poucas Bacana. e comprou o tal do iPhone que ela Legal. queria. É assim, Então, assim, cara. você vê que é uma experiência que ela teve ali que sem muita forçação de barra, sem muito compromisso, mas ela aprendeu ali o jogo, Assim o jogo do dinheiro, o a jogo conquista. da vida. Né? É o jogo da conquista. É isso aí. Sotrate, qual foi o momento em que você percebeu que a organização de eventos poderia deixar de ser algo pontual e virar realmente um negócio? Cara, da mesma maneira como eu falei sobre a questão dos bolões, né, do chocolate, a necessidade, né, que eu falo assim, a necessidade de ter um dinheiro para fazer as coisas que um universitário gosta de fazer, por exemplo, sair, viajar em excursão, foi o que motivou a gente a fazer o nosso primeiro evento. Então eu me juntei com 2 amigos que eram amigos de infância, o Renato e o Marcelo, o Potro. Um fazia administração, o outro fazia direito, eu fazia odonto. E a gente resolveu fazer um evento para ganhar dinheiro, para fazer as coisas que a gente queria fazer como universitário. E que foi o evento chamado Administrando a Boca Direitinho. Mas vocês foram muito inteligentes, né? Porque vocês escolheram vários frutos, né? Fizeram festa, fizeram dinheiro, fizeram lucro. A gente começou isso, por exemplo, no 5º período de faculdade, então a gente ficou do 5º, acho que 4º ou 5º, até o 10º período fazendo evento, né? A gente criou esse, depois a gente teve o Carna Administrando, a Circos, que foram eventos marcantes assim, para a nossa geração. Grandes chopadas, né, que a gente chama de chopadas universitárias, com bebida liberada, era uma loucura. Né? A gente chegou a botar 10 mil pessoas num Carna Administrando, rodando atrás do trio elétrico no Parque Exposição. Isso é doideira. Que loucura a vida do empreendedor, né? Jovem, sem perceber, você estava descobrindo e jovem com 21 anos, 22 anos, né? E aí, assim, a partir desse momento que a gente entendeu, primeiro, que a gente gostava daquilo, né? Segundo, que a gente fazia bem, né? Porque a gente tinha se dispôs a fazer uma coisa que era um pouco diferente do que acontecia na época. E deu certo. A gente se deu um tempo logo que a gente se formou, né? Eu cheguei a me formar em odonto, exerci longos 2 meses e meio da carreira como dentista. E a gente resolveu dar uma pausa e falar assim, cara, vamos se dar a oportunidade de tentar ficar 2 anos. A gente deu um prazo de 2 anos. Se a gente não conseguisse se sustentar com eventos, a gente voltaria para as nossas profissões e a gente acabou ficando agora completando 22 anos que a gente trabalha com evento. E por que foi preciso você cursar? O que você acha? Foi preciso você cursar todos os períodos da faculdade? Sim. E ali 2 meses você atuando, você viu que não era para você, ou seja, você praticamente não exerceu e ele ficou ali dedicando. Lógico que a gente sempre, quanto mais a gente aprender e saber das coisas, é melhor. Mas o que você acha? Por que você não conseguiu ter essa visão? O que te faltou ali para você, às vezes, nem cursar porque no seu negócio, talvez era melhor você ter feito uma faculdade de gestão, de administração, de outras coisas, né? Então, a verdade é que a gente começa com uma brincadeira, né? Uma brincadeira que foi dando certo. E a faculdade, né? A gente estava na faculdade federal. Era uma coisa muito desejada. E não era desejado só por nós, era desejado pela família, né, cara? Sim. Eu tinha meus pais que estavam ali, inclusive, investindo dinheiro para eu comprar um material de odonto que não é barato, e já tinha passado da fase pior, ou seja, já tinha investido bastante na nossa carreira. Pais que tinham, por exemplo, dos meninos do direito, sonho de que eles virassem concursado, promotor, juiz, né? Concurso público. Então não era uma decisão tão simples, né? Até por isso, acho que a gente esperou a faculdade, a conclusão da faculdade, o negócio amadurecer um pouco mais para depois tomar a decisão de dar esse tempo na carreira para tentar uma coisa que nos motivava mais, entendeu? Sim. Que era a parte de evento. E a gente decidiu nessa época que a gente tinha que ter um negócio que bom que você tomou decisão rápido também, né? Foi rápido. Mais que parece que demorou porque você chegou a cursar a faculdade, mas você poderia ficar trabalhando anos e depois ver que realmente não faz sentido. E a gente tomou essa decisão, assim, acho que de uma forma muito consciente, assim, a gente fazia evento. E a gente sabia que evento era uma coisa que, num dia dá certo, no outro dia dá errado, né?
E a gente só tomou a decisão porque a gente resolveu abrir a Viva, que era uma empresa de formatura que tinha uma certa previsibilidade muito maior do que um evento. Então, por exemplo, você fecha, você faz um show, você não sabe se ele vai dar errado, se ele vai dar certo, se vai chover no dia, se o artista vem, se ele não vem. Agora, uma formatura, você começa a arrecadar ali, sei lá, 3, 4 anos antes e já tem a sua previsão. Ter uma recorrência ali, né? A previsão do que você vai ter de retorno, a sua margem de lucro, né, sobre a operação. Então a gente resolveu seguir com os nossos eventos que a gente já fazia, mas ter uma coisa um pouco mais segura, que era a empresa de formatura também. Vocês buscaram ali peraí, vamos garantir com a formatura Isso aqui. aí. É uma estratégia muito boa, né? Sim. Porque assim, ó, a gente brinca com o jogo do dinheiro, a gente joga mais alto e assume risco nos eventos de Isso shows e etc, e festas. E a formatura, uma segurança com a a gente cria aqui pelo menos uma segurança. Sim. Que não tem fórmula perfeita, não tem garantia mas a chance de dar muito certo o evento ia acontecer, né? Porque a formatura vai acontecer, né? E a gente colocou, assim, acho que o começo da nossa história com a Viva também foi muito marcante, porque primeiro a gente não entendia. A gente entendia de evento e não entendia tanto de formatura. Então começou essa provocação quando a gente mesmo foi se formar. Então a gente participava das nossas comissões de formatura e a gente resolveu fazer coisas que na época não eram tão comuns em formatura, tipo a extensão de horário, que hoje em dia é muito comum. A gente foi precursor disso daí, vamos fazer a nossa extensão de horário, a nossa formatura durar até 10 horas da manhã. Hoje eu fico com raiva, né? Que a gente faz formatura. Se não tinha dado essa ideia. Bateria de escola de samba, performance, coisas que não acontecia na época, a gente colocou na nossa formatura. E o que aconteceu foi logo que imediatamente a gente se formou, algumas pessoas vieram e falaram, vocês não fazem formatura também, nos ajudam a fazer formatura, não? A gente falou, peraí, tem uma oportunidade. Um resultado ali muito legal que falou, opa. E aí a gente começou colocando, tipo assim, cara, nós vamos entrar, a gente entende que tem uma oportunidade nessa personalização que os eventos são muito padrões, então vamos encarar isso daqui. A gente colocou uma meta de fechar 50 contratos de formatura no ano. E a gente foi fechar 104 contratos em 8 meses. A gente começou em março, em dezembro a gente tinha 104 turmas de faculdade dentro da Viva. Não existia empresas na época que já existia empresas que faziam existiam evento de formatura? Assim, te falar que é uma muito forte, uma grande que era a Formar, e tinha uma outra concorrente também que tinha aqui na cidade. Então, existiam empresas, mas igual eu falei, tinha um pouco mais de tradicionalismo, sabe? A gente entrou com uma veia mais inovação ali. Exatamente. Essa parte da personalização que foi o grande diferencial. E a gente conseguiu imprimir, mostrar isso daí nas formaturas, e aí mais turmas gostavam e mais turmas nos procuravam. Então foi rápido o crescimento. Muito bom, né? Bom, graças a Deus. Aí deu certo. Igual eu te falei, a gente passou os 2 anos, a gente nem percebeu que a gente tinha se dado de prazo, né? Eu falo que a empresa de evento, quem faz eventos, cara, tem que ser muito forte emocionalmente, porque é tudo muito, dinâmico ali, as coisas mudam e acaba que fica muita coisa, porque o brasileiro, até a venda de ingresso, hoje ainda tem, a tecnologia ainda está ajudando a vender ingresso antes, mas você vive ali até sem saber a quantidade que você vai vender e quantidade de entrada que vai ter de pessoas no evento. Você fica praticamente sabendo na hora do evento, né? Evento, né, cara? A palavra, ele já fala, já vem de eventualidade, ou seja, qualquer coisa pode acontecer. Igual eu falei, no comecei, cara, você está contando com o evento, você está contando com as pessoas, chega no dia, chove. Pronto, já é outro cenário. O artista teve um problema na estrada, não consegue chegar. É outro cenário, é problemático. Isso eu estou falando de eventos tipo show, né, cara? A gente faz hoje eventos corporativos, né? São eventos um pouco mais planejados, né? Já de mês. Então, a gente tem eventos, por exemplo, que são internos, né? De endomarketing, de conhecimento, de lideranças da empresa, ou então eventos que são comemorativos, datas, né? 30 anos, 40 anos, 50 anos de empresa. E essas empresas, elas nos procuram justamente porque elas entendem que a dor de fazer um evento trazida para dentro da equipe, cara, gera um estresse enorme. Então, assim, uma das dores que a gente tenta curar e sanar é exatamente a gente absorver esses potenciais dores que existem na produção de um evento. Então, é difícil, é estressante, tem que ter, igual você falou, uma
uma saúde tem que emocional. ter um jogo de cintura. É grande, grande. Tem que ter uma capacidade até de improviso, Sim, dependendo da situação. muito. Você falou, você chove, às vezes não tá, o evento está preparado, mas dependendo da potência da chuva, dependendo causa vira realmente Sim. um caos, né? Caos. Na hora ali do evento. Então, assim, tem que ter uma saúde emocional muito boa. Você começa logicamente, a experiência vai trazendo para a gente um pouquinho mais de planejamento, né? Aí você começa a ter o plano A, o plano B, às vezes o plano C, né? O negócio não está dando do jeito, você vai para outro caminho. E o plano D é ficar confortável em meio ao caos. Tipo isso. Tipo isso. Já encontramos Já encontrou o conforto no caos, isso é maravilhoso. Deve estar caindo duro ali, estressado. Aí encontrava contigo, você tá lá com sorrisão, rindo, levando tudo na boa ali. E eu, hoje em dia, literalmente aprendi a viver com isso, porque eu lembro da nossa primeira formatura, que é tipo uma colação de grau. Cara, o nível de estresse suado, aquele nervosismo danado pra gente conseguir entregar uma colação de grau. Hoje, cara, aconteceu do artista não chegar. Eu falo, pô, na boa. Chama a comissão de formatura aqui. Qual é a solução? Gente, aconteceu isso, ele não vai vir, porque plano B tem isso, aquilo. O que vocês preferem? Cara, não tem o que fazer. Tem que tomar decisão. Não tem o que fazer. Mas tem que estar bem treinado e bem cascudo. Né? Bem cascudo. Pra aguentar. Cabeça boa. Sotrate, só para ajudar um pouquinho a galera mais jovem, né? Acho que esse assunto aqui vai clarificar um pouco a ideia aí principalmente dos mais jovens. Seus pais, como reagiram à escolha de seguir um caminho completamente diferente do que eles imaginaram para você? Então, essa que foi as decisões mais difíceis, né? Que passava pela aprovação dos pais também, né? Mas eu acho que, igual você perguntou, por que não foi antes, é justamente porque a gente foi entendendo que poderia dar certo e acho que os nossos pais foram vendo que também poderia dar certo. Começou a gerar um resultadinho ali pequeno para mostrar uma coisa um pouco diferente. Vocês foram conquistando ele, de repente. E quando chegou na decisão, de fato, até a decisão mais difícil minha foi comunicar e falar com meus pais que eu iria vender o meu material de odonto. Aí falei, mas o que você vai vender se o negócio pode não dar certo? Eu falei, não, pode não dar certo, mas quando eu chegar não dar certo, se não der certo, 2 anos para frente, esse material já não vai ser o melhor material, o mais moderno. Então é melhor às vezes eu pegar esse dinheiro agora, colocar no negócio, do que eu ter um material que vai ficar obsoleto daqui 2 anos. Mas lá no fundo você já sabia que você não ia... Não, eu torcia, né, cara? Você não ia exercer mas hoje eu fico feliz pra caramba, porque apesar de eu ainda ter meus encontros com a minha turma de faculdade, né, que eu me considero ainda dentista, o pessoal pergunta, eu sou o cara que tira o dente da sobrinha, do meu filho, eles o tio Soca é dentista. Quando eu faço questão de participar dos meus encontros de turma, gosto pra caramba da profissão, mas me imaginando hoje como dentista, eu já sofro com dor nas costas. Caramba, eu tô ferrado se eu fosse dentista, cara. Com a minha coluna, com certeza ali você teve uma visão e seus pais ali tinham dúvidas se você... Talvez um outro negócio não daria certo, mas você mesmo não tinha, tinha essa chance. Mas eles falam que, meus pais, né, hoje falam que eles mesmos não tinham dúvida que o negócio ia dar certo. Isso é muito positivo para a gente. Eles não falavam isso para mim na época, mas hoje eles falam, não, sendo com a sua vontade, sua perseverança, o seu jeito, né, de acreditar nas coisas, isso a gente tinha certeza que ia dar certo. Isso é muito legal, escutar, né, dos nossos pais. Né? E se não der certo daquele jeito, você ia arrumar um jeito de dar certo. Empreender é isso, né? É você conseguir água, né? ali você tomar decisões. Tem pedra no meio do caminho, você vai circulando, rodando. Muda daqui, mexe daqui, toma decisão diferente, toma novos caminhos é isso aí. E sabe que vai continuar, independente da quantidade de desafios. A gente teve um momento agora recente que foi a pandemia, né, cara? E a pandemia, ela mexeu muito, não sei se você vai chegar a perguntar sobre isso, mas ela mexeu muito com o mercado de eventos como um todo, né? Então, assim, esse foi o primeiro a parar, o último a voltar. E a gente ficava, né, nas nossas reuniões, né, a gente bolou um plano de ação, de contenção dos nossos franqueados, que hoje a gente tem uma franqueadora, 40 e poucas unidades de Viva espalhado pelo Brasil. E foi um momento que a gente conseguiu crescer com a franqueadora, porque a gente tinha atenção do público voltada para a internet, então a gente vendeu unidades de franquia durante a pandemia.
Mas ele trouxe uma reflexão importante que a gente chegou a falar assim para o nosso time, cara, a gente não sabe o que vai dar isso aqui, se no final o pessoal não vai querer mais encontro presencial, se as formaturas não vão voltar, se as pessoas que estão nos fundos de formatura não vão querer fazer, mas a gente sabe que a gente tem um time tão forte, pessoas tão capacitadas, né? Que, cara, se não for com formatura, vai ser com qualquer outra coisa. E acho que isso fortaleceu muito a gente, sabe? Todo time que estava ali participando daquela fase da pandemia, a gente tinha certeza que a gente ia sair mais forte, independente se fosse com formatura ou não. Não, o seu time era muito bom, porque consegui vender franquia de produtora de evento no meio da pandemia, onde estava 100% parado. É porque realmente o time estava no negócio, que estava no projeto ali. Isso aí. Sotrate, qual a importância de ter sócios, parceiros de longa data, como você tem lá? Teve a sorte, não sei se é sorte, se é destino, o que é, como Marcelo e outros amigos que começaram com você. Sim. Depois se tiver um espaçozinho, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da sorte. Pode falar se isso é bom ou não, né? Porque às vezes nem é bom, né? Porque às vezes, por ser amigos, às vezes é até um problema, né? Ao contrário. Eu falei sobre a abertura para falar um pouquinho sobre a sorte, que depois é uma palavra que eu tenho muita ligação, sabe? Mas depois eu explico como. Cara, a gente são dois amigos de infância, né? Então, o Marcelo e o Renato são amigos de infância. Eu conheci o Marcelo, ele mudou para o meu prédio quando eu tinha 9, ele tinha 7 anos. O Renato estudou comigo desde a primeira infância. E a gente se tornou sócio depois, trazendo junto o Miliano, que era da minha faculdade, da Odonto, e o Vitor, que era da faculdade de Direito do Renato. E assim, cara, são 22 anos que a gente está junto, né? Desde o primeiro evento, como Viva, 18 anos já, então é uma longa história. A gente tem os nossos desafios, tem as nossas brigas, as nossas discussões que são muito sadias. Acho que a gente consegue sustentar essas discussões sempre de forma muito saudável, sabe? Honesta, transparente. E são pessoas, cara, assim, aí vem a questão da sorte, sim, que são muito complementares, sabe? A gente não é muito parecido em nada. Alguns, às vezes, um pouquinho em algumas coisas. Cada um tem uma característica e é mais especialista em uma área. Exatamente. A gente acaba somando muito, cara. Sorte ou destino? Cara, não, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é um pouco do preparo. E como a gente tinha, né, a amizade, a gente chamou mais 2 pessoas de fora, essas pessoas já eram pessoas que a gente considerava que eram complementares, que poderiam ajudar a gente no processo. Então, acho que a amizade, logicamente, né, veio. O Marcelo foi morar no meu prédio, um pouco de sorte, né? Tem coincidência de destino. Agora, depois essa dar certo, fazer dar certo depois, é um trabalho como um relacionamento pessoal, cara. É um relacionamento com a sua esposa. É um trabalho que você tem que ter cuidado, é um trabalho que você tem que cuidar todo dia, entendeu? Sim. Então, a relação se constrói com cuidado, né? Então, o respeito, a convivência, o entender, a empatia, né? Então, ao longo desses 18 anos, pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, a gente chegou a ter algum tipo de discussão um pouco mais profunda. Ninguém nunca chegou a falar, pô, vou sair da sociedade, isso nunca aconteceu. Mas assim, na realidade, sim, isso é uma coisa que não é comum. Não é comum. São várias pessoas diferentes, eles começaram muito jovens e ali conseguirem realmente todo mundo ali deixar o orgulho de lado e conseguir escutar, conseguir debater, de repente confrontar em alguns momentos e mesmo assim vocês continuarem ali firmes. Isso realmente não é comum. Né? Você falou, acho que uma coisa fundamental, cara, eu acho que assim, nós somos 5 e acho que o ego normalmente é o que corrompe total, ali as relações, né? Sim. E, cara, a gente realmente liga zero, né, para essa questão de ego. Então, se o outro está fazendo, ele está fazendo bem feito, que bom, porque ele está fazendo para nós 5. E acho que a gente foi assim, assertivo desde o início, porque a gente se capacitou para isso também. Então, assim, quando eu me formei odontologia, mas logo em seguida eu cheguei a fazer uma pós-graduação em gestão de negócios, o Vitor fez em gestão de finanças, o outro fez em gestão de marketing, enfim. E a gente foi entendendo que a melhor forma de a gente prevenir problema é justamente se
se precaver a eles, né? A gente já tentar prever o que vai acontecer lá na frente e já deixar meio que traçado, pô, peraí, então, se acontecer isso, e as esposas que chegam, e o filho que vem depois, e não sei o que lá. Então, assim, isso tudo já está muito mapeado, isso chama governança, né? Mas vocês, desde o início, vocês tiveram esse cuidado A gente de teve alinhar cuidado. as expectativas de A cada gente um? foi fazendo aos poucos, mas eu acho que sempre, tipo assim, o próximo passo que vinha, a gente já tinha um pouco previsto, entendeu? Então isso evita qualquer tipo de discussão. Pô, tem 5 também é muito bom, né? Porque às vezes quando você tem 2, você brigou com o outro, acabou a sociedade. Você tem 3, Virou a guerra. às vezes o que perdeu no 2-1 ali, ele fica chateado. Mas com 5, você perdeu 4-1, você já fica quieto. Né? 3-2, você fala, pô, maravilha, tinha mais um comigo, mas perdi a briga. Então, são cinco cabeças diferentes, se complementam e a gente se protegeu muito. Eu acho que a gente fez um trabalho, um dever de casa muito importante de entender como é que são as relações de sócio e colocar isso no papel e não deixar com que o ego entrasse na frente de qualquer coisa. O ego, a vaidade ali de um ou de outro. Mas o que você acha, o que você, hoje, depois de tantos anos aí, o que você entende que vocês fizeram de melhor? Qual a característica assim, que você entende que foi o grande gatilho ali, o grande detalhe realmente que conseguiu que vocês ficassem tanto tempo, porque totalmente novos, ainda no processo de maturidade ali, porque eram todos jovens, e geralmente os jovens, nessa idade que vocês estavam ali de 20 e poucos anos, tem ali uma vaidade muito aflorada, um ego muito aflorado, e vocês conseguiram realmente fazer uma sociedade de 5 jovens que não é comum acontecer. Então, qual a característica? O que você acha que vocês tinham de maior qualidade, assim, que vocês conseguiram romper todas as dificuldades em relação à sociedade, a você se conectar e se relacionar com vários jovens, assim? Cara, eu acho assim, o primeiro são os valores que a gente detém. Então, tipo assim, onde você tem valores alinhados, já é uma coisa que todo mundo já tende a ir para o mesmo caminho, valores, né? O segundo, igual eu falei, que essa questão da gente ter um alinhamento de expectativa muito forte, então a gente conversar muito, igual eu falei, o relacionamento com o esposo, relacionamento com o filho. Igual um casamento. É a mesma coisa, cara. Se a gente não se fala num casamento, provavelmente vai dar alguma coisa errada depois para frente. Se você deixa de falar alguma coisa que aconteceu que te chateou, isso vai dar errado lá para frente. Então, assim, eu acho que essa construção nossa foi muito baseada em confiança, respeito e muito em alinhamento, sabe? Então, a conversa, a rotina, a constância de conversa. Mas quando você fala que foi os valores de cada um, mas quem passou esses valores? Então, como que... Pô, os cinco conseguiam ter os valores, os princípios básicos da vida, um caráter... Pô, 5, ter todos os parecidos. Mas da onde veio esses valores? Acho é de família, cara. É família. Porque, assim, olha só. O que a gente tinha em comum ali? 5 pessoas, classe média baixa, tá? Da onde a gente tinha estudo, vontade, pais que ensinaram pra gente respeito, ensinaram pra gente... sobre honestidade, sobre umas coisas, os princípios. São princípios básicos mesmo. Básicos, mas que normalmente não são tão colocados em práticas, né? Então, o que a gente tinha ali? Pessoas que tinham ambição de crescer, isso é muito importante também, porque às vezes você está numa relação onde você tem um pensamento, outra pessoa tem um pensamento completamente contrário. Então, quando a gente foi, a partir do momento que a gente foi amadurecendo, isso foi ficando mais claro, porque a gente foi se conhecendo, inclusive se conquistando todos os dias, né? Tipo, moldando a nossa cabeça a ficar cada vez mais parecido com o que a gente queria. Então, acho que, cara, igual eu falei, conversa, relação, treinamento dos pais ali mesmo. Realmente, você vê que certamente vocês tiveram ali uma estrutura familiar, uma bagagem, uma instrução ali muito boa para que 5 jovens conseguissem. Você vê que parece que às vezes a pessoa acha que não faz diferença, mas
a instrução, a Sem sabedoria, dúvida. toda a informação Sem ali, dúvida. que a gente, às vezes, as pessoas falham até no básico, né? É. Você vê que como fez diferença, porque 5 jovens conseguiram empreender e assim, tão jovens e continuar, é muito raro. Muito Isso. legal, A gente vê muito legal de ver essa história, assim. umas sociedades que terminam antes, né, cara? E normalmente, igual eu falei, existe um ponto desse aí que não estava tão alinhado. Ou eram os valores, ou eram as expectativas para frente, ou era alguma relação que não conseguiu ser suprida, por exemplo, como o ego, né? Que a gente falou aqui, vaidade. Então, a gente não abrindo mão disso daí, e aí a gente se alinhando, realinhando, né, a todo semestre, Tendo cuidado de esse fazer ali, cuidado porque todo diário, mundo, cara. todos vocês foram mudando A gente, de fases da vida, né? a gente se protege, sabe? Tipo, cara, a gente tem que ter uma relação, quem cuida se protege, concorda? Sim. Então, pô, se alguém falar mal de algum meu sócio para mim, tá falando mal da minha esposa, do meu filho, é a mesma coisa. Então, essa relação que a gente tem hoje, que é além da sociedade, é amizade, né, cara? É amizade com sociedade e muito além disso. Eu acho que um é padrinho de um filho do outro, a gente tem relação, tem negócio. E quando um ou outro tem um comportamento que às vezes vocês não condizem, existe uma bronca ali, existe o feedback, Existe, mas você mandou mal com isso. até nisso eu acho que é muito pouco, cara. Muito raro. Pouco, raro. São Porque pessoas realmente o alinhamento é muito instruídas grande. também, bem alinhadas. Né? Isso aí. Sotrate, quais os hábitos diários mesmo, do cotidiano Sim. e comportamentos como ser humano, como pessoa, você considera aí que realmente faz diferença na vida de um empreendedor, de um empresário, para conseguir ter um sucesso, Sim. um sucesso com grandes resultados e durante um longo tempo, né? Porque às vezes a pessoa Sim. consegue ter sucesso, mas às vezes ganha o sucesso, perde, ganha, perde. Sim. Quais são os hábitos ali diários que você entende que faz toda a diferença? A gente fica um pouco mais maduro, né, cara? A gente já fica mais velho, né? E tem algumas coisas que começam a fazer mais sentido. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não prestava tanta atenção nisso e nem fazia sentido prestar. Hoje, cara, eu acredito que é o seguinte, uma das principais coisas é que você tem que ter uma cabeça de aprendizado contínuo, né? Aquele mindset de crescimento que a gente fala. Isso, cara, a gente tenta, dentro da nossa empresa, entre os sócios, e passar isso para todo mundo que trabalha com a gente, que o de hoje não faz o amanhã, né? Então, é sempre estudar, sempre ter aprendizado, a gente buscar conhecimento, viajar, cara, ter experiência, porque isso constrói o nosso amanhã. Então, esse é o Voltando primeiro. um pouco ao que a gente estava falando, de novo, o coração ali de aprendizado é o quê? Humildade. Realmente tendo humildade para entender Sem que dúvida. a gente sempre tem o que aprender. Se colocar no papel de achar que já sabe de tudo é o começo do fim, né, cara? Sim. Então a gente, graças a Deus, a gente entende que estamos longe de chegar onde a gente queria chegar, onde a gente quer chegar ainda, mas mais perto a cada dia, isso é importante, né? Sim. Com o hábito também, eu acho que já falei um pouco sobre os nossos valores, o respeito, tudo que a gente acredita muito e coloca em comportamento. Hoje, prezo prezo bastante pela parte física aliada ao mental. Já conversamos bastante sobre isso, né? Porque a gente chega numa certa idade que a gente entende que o nosso corpo já começa a não dar conta tanto, né, do que a gente faz, daquelas loucuras que a gente fazia antes. Então, por exemplo, eu trabalhava com evento, aí você está no evento, daqui a pouco você está, às vezes no final do evento, você faz o after do evento, né? Com a sua equipe, você bebe e tal. Cara, hoje em dia não existe mais. Não dá. Faz isso. Então, é exercício diário, né? É o hábito de ter uma leitura, você ter um tempo, né, com a sua família. Eu acho que tudo isso faz parte da construção do equilíbrio, né? Que é mente e corpo, para você conseguir tomar decisões com mais clareza e decisões melhores, né? Sim. Acho que é isso, né? O equilíbrio de tudo faz sentido. Como eu falei, 25 anos você não pensa muito nisso, você sai tocando, e que bom, né? Porque é na época que você consegue você gastar muito suor, né, sem ter tanto conhecimento. Hoje em dia a experiência... Você trabalha com muito mais esforço do que com estratégia. Né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem mais estratégia, menos esforço,
e o corpo agradece por isso, que você não teria outra forma de fazer se não fosse desse Deus jeito. fez o nosso tempo e o nosso corpo perfeito, né? Porque Exatamente. tudo tem seu tempo ali, né? E uma coisa interessante, eu falo que o produtor de evento, ele tem que ter uma habilidade muito grande e tem que ter uma humildade muito grande, porque é muito fácil você escorregar e ir para o lado da vaidade, do ego, porque você é procurado ali por pessoas que querem participar do evento, e ali, naquele momento, os shows principalmente, Sim. existe uma euforia muito grande. Então, Os artistas, né? as pessoas que conectam com você, os artistas, ali existe um mundo de uma vaidade muito aflorada. É sedutor, né, cara? É sedutor. E, ao mesmo tempo, isso é muito perigoso, porque você pode começar a se achar muito bom. E você pode começar a se achar muito foda, e aí você vai começar a perder a humildade de entender que tá bom, tá legal, tô fazendo isso, olha que evento que eu fiz, mas esse é só mais um. Eu tenho que o próximo fazer igual ou melhor. Então, esse cuidado realmente não é comum. Eu vejo por vocês lá que vocês têm uma conduta, uma forma de tratar muito, muito simples, com muita humildade. E o que você, qual a dica que você dá assim, que se você pudesse dar uma dica para quem faz evento ou para qualquer tipo de coisa, porque quando você consegue grandes coisas, grandes sucessos, você acaba correndo um risco muito grande de você achar que você é o cara, que você ficou foda. Em evento, por exemplo, tem a parte até de paquera, mulherada. Então, assim... paquera, você usou uma palavra antiga, os 42, pô. 4.2 era na época, era paquera, né? Tá certo. E ainda... O que vocês acham, assim, que realmente você, os seus sócios, vocês... a gente volta a falar o mesmo assunto, mas acaba que tudo acaba voltando realmente para a humildade, para a simplicidade, para os valores ali que vocês conseguiram aprender com os familiares, com toda a instrução ali e sabedoria. Cara, eu acho que assim, a gente desde o início, quando a gente começou a trabalhar com o evento, a gente entendia que o mercado era isso que você está falando. É um mercado que as pessoas que faziam eventos, às vezes não tinham nem estudo, mas ele estava lá no centro das atenções, sabe? E as pessoas gostavam de ficar próximo daquele mercado sedutor que você falou. Mas acho que quando a gente se propôs a trabalhar com evento, a primeira coisa que a gente queria era realmente desfazer desse estigma do produtor de evento. A gente não queria ser produtor de evento com a figura do produtor tradicional que a gente via. Entendi. E o que ia diferenciar isso da gente? Cara, conhecimento e ser o mais profissional possível. O mais profissional possível. E acho que assim, o nosso começo de trajetória ele é importante porque você tratar, por exemplo, de uma formatura, tratar de um show era uma coisa, mas tratar de uma formatura, que é um sonho de uma pessoa, de uma família, né, de uma geração, cara, que não viu. Extremamente séria, né? É uma geração que, às vezes, é a primeira pessoa da família que está fazendo uma graduação, conquistando um diploma, é um negócio muito sério. E a gente, com 23 anos, eu falo, hoje eu visto aqui tênis, eu gosto só de andar de tênis, não ando mais nada de sapato, mas com 23 anos eu usava camisa social, porque eu tinha que passar uma credibilidade maior. Comunicar ali para o seu cliente uma seriedade que a idade não passava. Exatamente. Né? Então, o que a gente foi construindo? Cara, que a gente tinha uma empresa onde as pessoas que estavam ali à frente, cara, no evento, eu não ia tratar, não ia ficar, igual você falou, chegando, paquerando, né? Eu ia tratar com seriedade, com profissionalismo do começo ao final, eu não vou beber, eu não vou fazer nada, porque a gente estava trabalhando, cara. E eu faço isso até hoje. Mas eu falo assim, porque é muito difícil, porque é um ambiente que é muito propício à pessoa que não tem os valores, que não tem os princípios básicos, que não tem, que falta um pouco de caráter. É um ambiente que, assim,
tem tudo para a pessoa ir Sem dúvida. para bebedeira, para um lado que o final é ruim, mas é um ambiente que é muito propício a isso. Sim. E... Mas é exatamente isso. Então, no começo, a gente já entendia isso e a gente não queria isso. Então, a partir do momento que a gente já entrou, sabendo que o nosso diferencial, inclusive, tá, como produção de evento, seria a gestão e não, de fato, a produção, que a gente entendeu que a gente poderia ser melhor do que os outros que estavam no mercado, como produtores, e meramente eram produtores, a gente entendeu que a gente poderia ter algo a mais. E aí que a gente se diferenciou e a Viva cresceu. Hoje, igual eu falei, a gente está com 46 unidades, todos os estados, todas as regiões do Brasil. Essas 46 unidades atendem mais de 300 cidades, temos 50 mil alunos na Viva. Então, é uma responsabilidade muito grande, cara. E tem que ser tratado com seriedade e profissionalismo. E, igual eu falei, aprendizado contínuo, humildade, tudo que a gente prezou desde o começo. Então, não mudamos. Graças a Deus, a gente está... os 5 sócios, e eu não falei sobre isso, né? Mas a gente tem hoje mais 10 ou 11, eu perco essa conta um pouquinho, que são sócios que viraram sócios depois, né, da nossa franqueadora, que são partners, que a gente chama. Que eles entraram no programa de partnership, que as pessoas que são que se destacam, que geram resultados, elas conquistam o direito de comprar um pedaço da empresa. E acabaram ali virando sócios. São sócios, hoje a gente tem mais 10 sócios da franqueadora, 10 ou 11, e que a gente, da mesma maneira que a gente se respeita entre os 5, é o mesmo respeito que a gente trata também os outros 10, e eles se respeitam, porque quem não tem essa cultura não consegue virar sócio, entendeu? Não participa disso. Por mérito, né? É por mérito e por valores. Com valores. Com valores. É mérito de produzir e tem que estar ali muito bem alinhado realmente com a forma de vocês tocarem o negócio, a forma de vocês relacionarem a gente fala da cultura organizacional. Então, assim, a gente tem uma cultura organizacional muito forte, cara. Os nossos valores internos não é aquele negócio de parede, sabe? Que fica lá e as pessoas têm que ficar alinhando. Não. A gente vive isso na prática, é comportamento, é atitude. E as pessoas que não se enquadram, elas mesmas saem da empresa. Agora, as que se enquadram e entendem que aquilo faz parte do futuro dela, aí ela briga para ser sócio nosso, entendeu? Ela quer ali, de alguma forma, participar, gerar resultado para virar sócio. E isso é a engrenagem que faz o negócio dar certo. Faz a gente, por exemplo, ter hoje pessoas que são tão engajadas quanto a gente e, assim, com capacidade tão boas quanto as nossas, tocando a nossa empresa junto com a gente. Essa estratégia de colocar ali, realmente dar oportunidade para alguns colaboradores virarem sócios da empresa é sensacional, né? Você muda o jogo, tem ali cara. Muda o jogo. O dono, né? A pessoa é dona, ela não toca o negócio como... A gente fala skin the game, o cara botando a pele em jogo, sabe? Porque é o cara que realmente ele se entende como dono antes de ser dono. Sim. E aí ele já tem o comportamento de dono, né? Até antes de ser dono. É isso aí. E aí ele acaba virando dono porque é isso aí. É o natural, acontece. Né? E por mérito, né? Sim. Por mérito. Eu tenho um método que a gente faz, um método Scott, que a gente faz um treinamento para a pessoa se autodesenvolver, para desenvolver ali algumas habilidades, alguns hábitos, para a pessoa poder realmente evoluir como pessoa, evoluir o seu CPF. A gente entende que não existe um CPF fraco que consiga sustentar um CNPJ muito forte. Sim. Vocês acabam que o exemplo aí da empresa de vocês, você vê como que um CPF, 5 CPFs fortes juntos, uma estrutura familiar, uma estrutura de educação, de treinamento, de ensino ali, como isso impacta num CPF forte, em pessoas fortes, sábias, inteligentes, e tocam um negócio há mais de 20 anos com muita sabedoria, com muita humildade e continuam aí firmes e fortes. Então, no nosso método, a gente ensina exatamente o que vocês conseguiram, que os pais de vocês conseguiram proporcionar isso. Sim. Eu falo que eu, por exemplo, diversos
diversas empresas que eu tive e que eu consegui muito sucesso. A gente estava conversando nos bastidores aqui sobre isso, né? Conseguia conquistar muito sucesso, muito rápido e em grandes negócios, e eu não conseguia sustentar por um tempo muito longo. Sim. E eu falo que a minha mãe, eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade, e a minha mãe, ela teve que ir para o trabalho, para a sobrevivência, e a gente acabou ficando sem muito aquela estrutura ali de treinamento dentro de casa. Sim. Mas ela, com muita sabedoria, foi extremamente inteligente e conseguiu aí criar 3 filhos sozinha praticamente. Exemplo, né, foi um exemplo grandioso, mas eu falo que é como falta realmente uma instrução do pai, uma dura realmente do pai. Porque minha mãe, assim, ela, tudo que você podia fazer, uma cagada, que ela ria. Porque ela teve tantos problemas com doença do meu pai com 30 anos de idade, 2 anos pelejando com doença, com um hospital, e aí ela era uma mulher, esposa, e em 2 anos a vida dela virou totalmente, ela teve que começar a trabalhar para sustentar 3 filhos sozinha. Então tudo que eu podia fazer, qualquer coisa, que ela ria. Ela não... eu falo que eu fui na Adel Veículos com 16 anos de idade. Eu tinha uma bateria de tocar, que eu tocava, aí eu troquei, eu vendi a bateria, tinha um dinheiro, fui lá na Adel Veículos comprar uma moto com 16 anos, sendo que nem andar de moto eu sabia. E comprei a moto, o vendedor falou, você não trouxe capacete não? Eu falei, eu nem sei andar de moto. Doideira e eu morava perto, né? Isso aí, E aí o que eu fiz? Saí, eu falei, não, eu vou empurrando até em casa, quando chegar lá em casa eu resolvo o que eu vou fazer. E cheguei em casa, era extremamente sonhador, tinha aquela coisa de queria conquistar as coisas e tal. E aí chegou em casa e falei, agora eu tenho que aprender isso aqui. E tinha que contar para minha mãe, né? Achando que às vezes ali, pelo menos naquela ocasião, eu ia tomar uma bronca. O que ela fazia? Ria. Ela falou, meu filho. Tipo assim, meu filho, você não tem jeito não, né? Tipo assim, você não tem carteira. Aí com 17 eu comprei um carro, não tinha nem como ter carteira de motorista. Então assim, mas minha mãe foi muito sábia para muitas coisas, mas realmente você vê como é importante a instrução, o treinamento ali de uma família, mas... A base é muito importante, né, cara? Mas assim, a gente não fala nem de figura paterna, materna, são pessoas que vão te influenciar de alguma maneira, te dando direcionamento, te dando limites, né? Então, assim, eu acho que essa que é a importância da família, independente de quem te cria, né? Sim. Então, assim, te dar direcionamento e limite, né? Então, quando a gente fala de, às vezes, uma mãe, exemplo, que é mãe e pai, pai que trata... Pai, né? Pai, foi pai, né? Mãe e pai junto. Exatamente. São pessoas que conseguem, de alguma maneira, te dar direcionamento e limite. Então, a minha até tentou dar limite, mas não conseguiu, né? Mas pra você ver que deu certo, cara. Às vezes, de alguma maneira, a gente fala assim, palavras convencem, exemplo arrasta. Sim. Às vezes, a palavra dela não era o que fez você se tornar essa pessoa, mas o exemplo que foi o que te arrastou, entendeu? Eu falo que a minha mãe é uma escola até hoje, uma mulher extremamente sábia e é uma das pessoas mais sábias que eu conheço conseguiu conduzir ali toda a dor dela, todo o sofrimento que ela teve durante a vida dela e conseguiu sempre levar isso com muita leveza, sem machucar ninguém, sem ficar de mimimi, sem ficar se vitimizando, sempre encarando com muita força. Isso vale mais do que qualquer coisa. A gente... quando eu falei com você aquela questão da palavra sorte, né? E eu falei que às vezes poderia chegar um momento que eu pudesse comentar, acho que agora faz um pouco de sentido. Eu trato a palavra sorte com muito carinho, acho que desde novo. E por que eu trato a palavra sorte com muito carinho? Porque eu me considerava muito sortudo de ter os pais que eu tinha, a princípio os avós que eu tinha, os irmãos, que eu tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. E isso aí eu fui levando para minha vida, e a palavra sorte ela grudou em mim, assim. E aí, por exemplo, eu fui lá, outro dia eu peguei meu convite de formatura, tinha um texto que eu tinha feito, eu nem lembrava, mas ele era todo falando assim, sorte por ter tido a família, sorte por ter tido não sei o que lá, sorte por ter tido minha... Até a moça trabalhava lá em casa, que na época eu realmente era uma pessoa fantástica, ainda né, deve ser.
E essa relação, é lógico que a gente falar de sorte, depois vieram outras coisas, como os meus sócios, né, a minha esposa, os filhos, né? Então, assim, tudo leva a crer que a gente tem uma vida de sorte, né? As Tem coisas sorte, mas tem um pouco de visão também Sim, ali do você conseguir também ali conseguir enxergar os sinais ali que para você conduzir a você ter a sim. sorte, né? Aí, quando a gente para e pensa, lógico, tirando o fato, né, de eu ter nascido, meus pais, eu não tenho que falar que não é sorte, faz sorte mesmo, né? Sim. Mas o restante das coisas são escolhas, né, cara? São decisões que você vai tomando ao longo da vida. Então, depois quando você decide então ter sócios, né, você escolhe as pessoas, você não é obrigado a estar com aquelas pessoas. Então você vai fazendo escolhas diárias, né? Você escolhe estar com aquela pessoa que você se relaciona como esposa. É lógico que depois os filhos não, mas você escolhe como você vai tratar e se relacionar com eles todos os dias. Então, eu costumo. Eu sou um cara leve, igual você falou, aprendi isso em casa também. Tenho uma relação muito tranquila e acho que de muito bom humor todos os dias. Tenho essa facilidade de, mesmo dormindo pouco, acordar com bom humor, tratar as pessoas bem, porque eu acredito muito, né, no poder da energia, sabe? Que mobiliza. Você vai, você promove o bem, daqui a pouco esse negócio volta para você. E isso sempre fez parte de mim. Então, tudo que hoje eu tenho, eu agradeço muito, porque acho que daquelas rotinas diárias que você falou, acho que faltou falar um pouquinho sobre isso, que é a questão de agradecer por tudo que a gente consegue e tem, né? Ser grato o tempo todo, Sem pensar no que te não falta, esquecer, né? dar valor muitas coisas que a gente já tem, sabe? E eu acho que do que a gente já tem não falta nada, né? Se a gente tem saúde, tem a nossa família perto, tem as pessoas que a gente considera importante na nossa vida, não falta nada. O resto você consegue, você constrói. Principalmente no momento que a gente vive de rede social, que existe uma comparação o tempo todo, né? Então, eu costumo falar o seguinte, eu não me comparo com ninguém que eu vejo. Eu me Sim. comparo com o Éder de 10 anos atrás, 20 anos atrás, e aí se eu me comparar comigo mesmo, eu vou ficar bem. Se eu ficar me comparando com outras histórias, outras vidas, você vai ficar sempre se achando que você vai, sem perceber, você vai ficando talvez uma pessoa ali com a energia ruim, infeliz. Então a gente realmente tem que olhar para trás e ser grato o tempo todo. Outro dia a gente fez um trabalho e entre os líderes ali, esses são que eu te falei, são partners da empresa hoje. E alguém falou assim uma coisa que me chamou a atenção, falou assim, cara, a pessoa que eu imaginava, eu sou hoje uma pessoa muito melhor do que eu me imaginava ser quando eu tinha, tipo, meus 9 anos. E é isso que a gente tem que lembrar. Tipo assim, cara, eu não tenho que ficar me comparando e daqui... a pessoa que eu tenho que ser hoje, a pessoa melhor do que eu me imaginava, não é que eu tenho, né? Eu sou hoje uma pessoa melhor do que eu imaginava com 9 anos e eu espero lá com 80 ser uma pessoa melhor do que eu olhar para trás e falar assim que eu fui uma pessoa boa para mim e para todo mundo que me rodeia, sabe? Eu acho que esse que é o grande motivo da vida. A gente pode ser bom só para a gente também, tem que ser bom para os outros também. Eu falo que Deus é muito generoso com quem é generoso. Então, assim, tudo que igual você está falando, a minha vida é muito assim. Eu falo que eu conquistei muito mais, não só financeiramente, mas em todas as áreas da vida, muito mais do que era o meu sonho muito distante. Então, cara, assim, sem dúvida. realmente, hoje até vindo para cá, eu falei, pô, escutei essa semana numa série falando que Arnold Schwarzenegger deixou uma mensagem lá para um repórter que qual é a dica qual é o segredo, qual é a ideia que ele dava ali como se fosse uma fórmula mágica para as pessoas terem uma vida boa. E aí ele falou exatamente isso. Curta, faça tudo que você tem vontade de fazer com a maior potência que puder, seja sério, mas, pelo amor de Deus, não esquece do mais importante, que é se divertir o tempo todo, o dia todo. Porque se você
Porque a gente vai vivendo tanto no automático, cara, que às vezes você está vivendo a sua vida que você sonhou, que era dos seus maiores sonhos, e você não está se divertindo. Você está levantando mal-humorado na cama, porque você queria dormir mais um pouco. Você não vai fazer a sua atividade física, porque você hoje não está bem, porque hoje está frio, ou amanhã está calor. Desculpa. E você vai passando o dia ali e esquece de mais importante, que é o quê? Desfrutar da vida, se divertir, fazer tudo. Eu falo que teus amigos falam, cara, você vai viver 200 anos. Eu encontrei com um primo ontem, que eu não encontrava há muito tempo, e aí ele falou, cara, eu sempre falo, quando falo o seu nome, eu falo, o Éder é o cara mais com a cabeça fresca que eu conheço. Ele consegue rir do problema, ele consegue rir de tudo. Pode estar acontecendo uma confusão gigantesca que ele não sabe nem como vai resolver. E você olha para a cara dele, tá com aquela calmaria toda. E aí eu falo, cara, que bom que Deus me deu esse dom, porque, porra, a vida é isso. Sim. A vida do empreendedor, por exemplo, o tempo todo a gente está o quê? Resolvendo problema, tomando decisões. Então, se você for um cara estressado, mal-humorado, você vai tomar decisão através de emoções e vai tomar decisão errada. E a vida da gente são as decisões que a gente toma todos os dias. E a vida vai passar e você vai olhar para trás e não vai ter orgulho da pessoa que você foi. Você está falando, né? Eu lembrei que agora. Quando você chegar lá na frente, você tem que ter orgulho da pessoa que você foi, né? Sim. E você falou um negócio, cara, que acho que assim, quando a gente decide fazer alguma coisa, e eu acho que isso faz muito parte da minha vida, assim, porque eu faço com muito entusiasmo tudo que eu faço, sabe? Então, as pessoas, não estou falando para ninguém largar emprego nem nada, não, mas olhar para a sua vida e falar assim, cara, eu estou fazendo uma coisa que me dá prazer todo dia, eu levanto da cama com vontade de fazer o que eu faço, né? Vou deixar alguma história aí no mundo, pelo menos para as pessoas lembrarem. Igual meu primo lembrou que não tem muito convívio, mas fala que todo mundo que fala no meu nome fala, o Éder, o cara mais da paz e sossegado que eu conheço. Que história, o que vão falar de mim, né? Assim, mas eu acho que é mais o que a gente está fazendo, né? E o que a gente está fazendo aqui hoje é exatamente isso. A ideia do projeto do Papo de Quem Faz é exatamente o quê? Deixar registrado, poder transbordar na vida das pessoas, conhecimento. Eu falo que quanto mais a gente conhece o ser humano, menos a gente se impressiona com o status das pessoas. Sim. Às vezes, você fala com um jovem hoje, o Sotrate, dono da Viva Eventos, dono da Fleet Produções, dono do Terrazo. Ele é um ser humano normal, é um ser humano que todo jovem, todo empreendedor que se tiver a resiliência, a disposição, a potência, a força, a determinação que você teve, consegue conquistar tudo que quiser e conseguir realizar todos os projetos que é possível. Então, o nosso podcast é exatamente a gente estar aqui deixando o quê? Mensagens para as pessoas e deixar essas histórias registradas, para quem sabe, para os nossos filhos, netos e etc. Isso aqui que nós estamos fazendo é exatamente isso. Bom demais. Vou fechar aqui para a gente poder deixar uma perguntinha aqui boa para quem quer empreender. Qual o conselho mais importante que você deixaria para essa pessoa que tem um sonho, mas ainda tem dúvida ou ainda está no medo e quer empreender? Qual que é o conselho que você dá para essa pessoa? Um negócio difícil, né, cara? Mas, assim, eu acredito muito quando a gente tem o feeling, né, e fala assim, cara, eu acredito nisso, você tem que acreditar na sua hipótese aí, não ligar tanto para o que os outros vão falar, meter a cara e fazer, né? O papo de quem faz é exatamente isso. Porque quem fica só no projeto e no planejamento. Aí você tem que, se você acredita que aquele negócio vai dar certo, enfia a cara, não escuta o que os outros estão falando e faz, cara. Eu falo que eu tenho, eu costumo dizer isso para minha equipe, tá? Que eu tenho 3 superpoderes. O primeiro superpoder
que eu falo que eu tenho, e aí eu falo assim, não é porque eu sou foda não, tá? É porque todo mundo tem superpoderes. Toda pessoa vai encontrar em si alguma coisa que é destaque. E eu falo assim, o meu primeiro superpoder é de conseguir atrair pessoas e coisas boas para a minha vida e para as pessoas que estão ao meu redor. Isso é maravilhoso, né? Porque realmente eu não tenho como negar, eu já falei minha história todinha aqui, família, amigos, esposa, filhos. Eu tenho esse poder de atrair para a minha Mas vida. você tem esse poder porque você colhe o que você planta, né? É a energia que você transmite, você Exatamente. recebe. O segundo é que eu falo que eu consigo eu sou uma pessoa comunicativa e eu gosto de fazer conexões. E essas conexões geram oportunidades. Eu tenho o superpoder de enxergar oportunidades, sejam elas pessoais ou profissionais, onde boa parte das pessoas às vezes não enxergam. Então isso me dá um poder, uma vantagem na hora de fazer negócios também. Então esse é o segundo superpoder. E o terceiro superpoder que eu tenho é de acreditar muito nas coisas que eu faço, o que faz os de trás ficarem ainda com mais sentido. Ou seja, se eu acredito nas coisas que eu faço, que eu falo, e esse primeiro superpoder, que é de atrair coisa boa, fica muito mais forte. E o segundo poder, que é de conectar e gerar oportunidades, também fica muito mais forte. E, cara, igual eu falei, todo mundo vai ter o seu. Tem gente lá na empresa que tem superpoder de tecnologia que eu não faço a mínima ideia. E eu não sou bom. E eu tento ser melhor nas coisas que eu sou bom, cara. Porque hoje, com 42 anos, se eu resolver apostar nas coisas que eu não sou bom, vai ser perda de tempo. Eu falo que depois dos 40 a gente começa a ter uma seleção, um nível de um filtro muito mais apurado, porque você começa a saber o que você quer, o que faz sentido para sua vida e o que não faz, mesmo que talvez vai até trazer algum resultado financeiro, o 40 a mais ele até abre mão, até do resultado financeiro, se não fizer sentido para a vida dele. Eu falo que uma coisa que eu aprendi depois dos 40, que eu tomo muita decisão voltada para isso, se eu pergunto se o que eu estou fazendo é de verdade, ou se aquilo ali é só uma mentira para eu tentar fazer alguma coisa, para tentar buscar um resultado, mas que na verdade aquilo ali não é uma história verdadeira, não está alinhado com o meu propósito, com a minha missão de vida. Então, eu tenho tomado muita decisão em cima disso. Esse negócio é de verdade? Então, faz sentido? É um negócio verdadeiro? É real? Com clareza, sim. Então, estou dentro. Se tiver uma dúvida, estou fora. E aí os seus 3 superpoderes que você tem por quê? Porque você vive uma vida de verdade. Sim. Você construiu uma empresa de verdade, você construiu uma família de verdade, um casamento de verdade, construiu agora, ficando com shape mais bonitão, o bicho já era bonitão, não, tá só secando. Tá nada. Então isso. Porque... Esse é desafio. Então eu se pudesse falar, eu acho que todo o seu resultado, não aqui puxando muita sardinha para o seu lado, porque eu não sou homem de ficar puxando o saco de ninguém, mas se eu pudesse falar que todos os seus frutos, os seus resultados que você colhe, porque você transmite verdade e você vive uma verdade. Então isso eu acho que faz total diferença na vida aí do ser humano e na vida do empreendedor. Muito obrigado, cara. Agradeço. Então, isso. Palavras. Obrigado. Ficaria aqui mais umas 10 horas contigo batendo papo. Foi bom pra caramba. Mas quero aqui te agradecer pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo, podendo levar aí conteúdo, levar aí boas histórias para as pessoas. E falar para você que é uma honra a gente ter uma relação aí de parceria de negócio, que amizades que começam com um negócio e depois vira amizade, vale, para mim, vale mais do que uma amizade que o negócio vira por causa da amizade. Então, os negócios, o mundo dos negócios trouxe você como amigo. Então, muito bacana, muito bom ter você aí no meu círculo de conexão, de relacionamento. E, mais uma vez, aproveitando aqui, para te parabenizar
Eu tenho muito orgulho, eu conto para todo mundo que tem a oportunidade de falar sobre o JF Summit, Sim. que é um evento voltado para empreendedor, para trazer pessoas relevantes, com conteúdos relevantes, que transformam a vida de empreendedores, e você trazer um evento tão grandioso assim para Juiz de Fora. E quando falo no JF Summit, eu tenho muito orgulho, como se fosse um filho meu também, porque você me deu a oportunidade, até mesmo sem saber se o evento sairia do papel, do sonho, do projeto, você me deu a oportunidade de a gente me chamar para um bate-papo, contar o projeto do JF Summit, aquela sementinha que você estava querendo plantar, e você me chamou e me deu a oportunidade de me escutar e me perguntar o que eu achava. Sim. E eu, não sei se você lembra, mas no primeiro momento eu falei, cara, sensacional, acredito muito no projeto e pode contar comigo para o que você precisar, que eu estou dentro. Então, mais uma vez, parabéns, JF Summit 2023 foi sensacional, 2024 foi muito bacana, muito enriquecedor, a gente ganhou ali muito conteúdo, muita experiência, muito conhecimento e muita conexão com pessoas, valor, com empreendedores, com toda uma conexão com empreendedores de Juiz de Fora e a região inteira. Então, assim, isso para a nossa cidade, para a nossa região aqui, é muito importante. Sim. Então, parabéns aí, obrigado por fazer aí. Te agradeço muito. JF Summit 2025 vai ser mais brilhante ainda. Sem dúvida. Eu te agradeço. Que vocês, a gente e todo mundo que tiver a oportunidade de estar lá, colham bons frutos. Bom que você já está fazendo o convite para o pessoal aqui. Eu te agradeço muito, cara, a oportunidade, as palavras que você usou para mim aí. Te considero um grande empreendedor, uma pessoa que realmente nos inspira e a gente usa como fonte, né, para saber se o negócio vai ou não vai dar certo, como foi com o JF Summit. Então, que apoiou, entende a importância do projeto, porque quando a gente fala de um projeto desse, se a gente não consegue engajar primeiro os empreendedores, eles entenderem que isso é importante para a nossa cidade, né, para todo mundo que espera uma cidade melhor, a gente não faz sentido nem começar o projeto. Então, assim, são pessoas como você, com outros empreendedores que a gente conversou no começo, que falaram, cara, eu vou contigo nessa. Que a gente tira forças e acredita, né, e faz acontecer um evento desse. Então, 2023 foi ótimo, 2024 foi melhor, 2025 podem esperar um evento, sem dúvidas, com muito conhecimento, muito network, muitos negócios, e com geração de valor, sabe? Esse ano a gente está se propondo a fazer uma coisa um pouco diferente, que é o conteúdo e, assim, no dia seguinte, o que a gente vai deixar de legado? Tipo assim, você vai sair de lá com, no mínimo, 3 coisas de cada palestrante que você pode colocar na prática no dia seguinte. Esse é o recado que a gente está dando para todos os palestrantes. Você tem que deixar, no mínimo, 3 ensinamentos que a pessoa vai poder executar no dia seguinte. Né? Daqui a um mês, é um negócio muito trabalhado, no dia seguinte. E o evento cresceu, muitos palestrantes, muitos expositores, feira, arena, gastronomia e networking ainda com happy hour no final do dia, chopinho, alegria. O JF Summit, assim, muito... eu falo que assim, é um evento que me enche os olhos, me faz brilhar os olhos. 2023, eu só contar uma história muito rapidinho aqui. A gente já está extrapolando aí o nosso tempo, mas agora há pouco eu recebi uma mensagem de um amigo que tem uma transportadora gigante e ele tinha uma média de 2... Ele perdia 2 conjuntos de equipamento, cavalo e equipamento atrás, por ano. Cada 12 meses, Sim. A média que eles têm de anos, a empresa tem 58 anos de empresa. Então, a média deles, que ficou muito boa de uns anos para cá, é perder 2 conjuntos de equipamento por ano. Uhum. E além do perder o conjunto de equipamento, tem todo um caos que vira um acidente, pessoas Sim. podem ali perder a vida e tal. E esse amigo, ele foi no JF Summit 2023 por pura pressão minha, porque ele falou, eu não gosto desse tipo de evento, sair do meu negócio para ficar 2 dias escutando palestra e tal. E assim, a empresa, o cara tá voando, então assim, o cara vai, vou escutar um cara que às vezes nem tem tanto sucesso igual a minha empresa tem.
E aí eu provoquei ele na época, que falei, cara, você acha que sabe tudo? Você acha que você não tem nada para aprender? Às vezes 2 dias fora da sua empresa, cara, que é só na parte da tarde e à noite, porque você consegue chegar na hora do almoço lá. E isso pode fazer total diferença. Alguma coisa você vai tirar daqui. E aí ele foi por livre, espontânea pressão no JF Summit 2023, foi no 24 também, mas em 2023 ele foi quase que obrigado pelo envolvimento que a gente estava ali no evento. E ele nesse ano, do meu lado ali, ele falou, cara, o cara achava que não precisava de nada. O cara não sabe. Olhava para um monte de amigo perto, os caras rodando Instagram, uns ou outros e tal. E ele, no bloco de notas do celular ali, um monte de anotação. Falei, pô, o cara sabia tudo, não queria vir, agora vem, fica esse monte de... Esse cara tá louco. O que tá acontecendo? Ele tinha que ter vindo, né? E aí, cara, ele criou, vou estender muito, mas ele criou um aplicativo que tem o nome da empresa, Ibo Performance, e esse aplicativo, ele pontua como se fosse uma rede social dos motoristas. Legal. E ali ele pontua consumo de combustível, desgaste de pneu, se o motorista, quantos quilômetros ele andou dentro da velocidade que é para estar andando naquela via, naquela pista. E ali o motorista, quanto mais ele ficar dentro ali do que é seguro para ele e para a empresa, ele vai ganhando pontuação. E ele pega aqueles pontos, ele montou uma lojinha dentro da empresa e lá o motorista pega aqueles pontos e compra... programa de benefício. Ele compra micro-ondas, airfry, ele pode trocar em pontos, tantos pontos por tanto em dinheiro. Legal. Mas tem boné, camisa, mochila... E aí, cara, ele me mandou o quê? 12 meses, mandou hoje, estatística, 12 meses seguidos sem um acidente. Maravilha. Ou seja, não perdeu nenhuma vida, não perdeu nenhum equipamento que custa mais de R$1 milhão cada um, fora o transtorno que gera um acidente, né? E que esse insight, que essa sementinha saiu de dentro do JF Summit 2023. Para uma pessoa que não queria ir e achava que não fazia sentido. Fantástico. A gente vê, olha só, o case de uma pessoa que tem uma empresa enorme, né? E a gente vê pessoas que estão ali começando, tem gente que muda a carreira, tem gente que conseguiu um cartão de visita ali dentro que melhorou ou o custo, ou a operação dele, ou fez uma conexão. Que você faz que você muda. Tem conexão que a gente faz que muda a vida da gente, cara. Um cara me mandou um áudio ontem, cara, eu não conheço, não sei quem que é. Ele mandou um áudio e falou assim, cara, eu quero te parabenizar pelo evento. Aí ele falou assim, eu vou te falar, porque assim, às vezes as pessoas só gostam de criticar. Parabenizar ninguém critica, tem um áudio aqui. Aí ele falou assim, cara, eu fui no JF Summit sem pretensão nenhuma, eu fui porque meu cliente estava querendo, ele é corretor de imóveis. Aí ele falou assim, cara, lá dentro do JF Summit eu fiz tanto contato que eu vendi 4 milhões para pessoas que eu conheci no JF Summit. Olha só. Corretor de imóveis. Ele me mandou, tô com áudio aqui, ele mandou ontem. Ou seja, falei, cara, que coisa bacana. Esse não deixa de ir no JF Summit de jeito nenhum. Conhecimento e relacionamento. Negócio, cara. Bacana demais. Muito obrigado. Então é isso. Obrigado mais uma vez, pelo te agradeço. Bom demais. Uma honra te receber aqui. Escutar aí. A gente já conhecia um pouco da sua história, mas é sempre legal a gente reviver aí a nossa história, né? Bom demais. Bom, esse foi mais um podcast do Papo de Quem Faz. Mais um episódio nosso. Aqui a gente fala realmente com pessoas, a gente troca, a gente bate papo com pessoas que realmente fazem, pessoas que pegam, transformam realmente histórias, transformam projetos, sonhos, ideias e põem a mão na massa e fazem acontecer. Com experiências, convivências. Siga a gente nas redes sociais e até a próxima.